A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11 e versículo 12, assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o direito, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Jesus, quando foi nos ensinar o Pai Nosso, não por acaso, ele começa o Pai Nosso da seguinte maneira: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que estás no céu. Note bem, Jesus não disse meu Pai. Jesus não disse teu Pai. Jesus disse Pai Nosso. E essa fala, essa forma como Jesus nos ensina a orar, diz respeito, sobretudo, à forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Não é apenas uma maneira de orarmos, porque quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, Ele está nos ensinando princípios, o que deve existir na nossa relação com Deus. E tudo começa na percepção de quem nós somos e de quem Deus é, ou Deus deve ser para nós. J.I. Parker, um dos teólogos contemporâneos mais renomados, acerca do assunto da paternidade, escreveu assim: se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus como seu Pai. Presta atenção nessa afirmação de J.I. Parker. Se você quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus como seu Pai. Se este pensamento, ele diz, não dominar e controlar toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. O que J.I. Parker está dizendo é que a nossa forma de ver e relacionar com Deus, se não for entendida na perspectiva da filiação e da paternidade de Deus, você não entendeu o que é cristianismo. E deixa eu te falar uma coisa, eu concordo plenamente com isso. Porque tudo que Jesus fez foi para nos fazer compreender a nossa identidade em Deus. E compreendendo a nossa identidade em Deus, a gente possa relacionar-se com Deus da maneira correta. Pastor Fabiano Ribeiro e pastora Leila Paz, ela é doutora em psicologia, em psicoteologia, pastora,
e ele, pastor executivo, os dois da igreja da cidade, vem escrevendo nos últimos 12 anos, sobre paternidade e filiação. E escrevendo sobre paternidade e filiação em Deus, ele disse assim: uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade. Ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão e não pertencimento derivado de uma mentalidade pessoal distorcida. Eu quero te dizer, para que você nunca esqueça disso, a maior estratégia que Satanás usa é quebrar a paternidade de Deus na vida de uma pessoa. Porque quando ele quebra a paternidade de Deus na vida, ou a paternidade humana na vida de uma pessoa, ele quebra a percepção correta da sua identidade em Deus. Ao longo desses anos eu tenho me debruçado sobre o assunto, estudando a Escritura sobre esse assunto. E uma das coisas que Deus tem trazido ao meu coração, e eu queria que você olhasse isso aqui, e que você procurasse olhar para a sua vida e vasculhar na sua vida se você está encontrando isso. Se existe alguma área na sua vida que você não consiga ver com esperança, é porque você está sob influência de mentiras. Eu vou repetir isso. Se existe alguma área na sua vida que você não consegue ver com esperança, você está sob influência de mentiras. Por quê, pastor? Porque você não consegue ver o Pai nesse lugar. Portanto, toda distorção acerca da soberania e da onipresença de Deus e dessa promessa de estar sempre conosco, em qualquer circunstância, em qualquer momento, te faz estar sobre uma mentalidade de mentiras. Do contrário, a palavra é mentirosa. Porque em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus, nas suas últimas palavras, antes de ser assunto ao céu, antes de voltar para a eternidade, disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você não consegue ver o cuidado de Deus em alguma área da sua vida, você está sob mentira. Se você não consegue perceber alguém que é protegido por Deus, você está sob mentira. Se você está desconfiando de que Deus não vai prover, não vai cuidar, não vai te acolher, não vai te abençoar, isso significa que você está sob mentira. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E é ele que durante todo o tempo tenta plantar na nossa cabeça a distorção de quem nós somos em Deus. Os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias é resultado da falta da percepção correta do amor de Deus na nossa vida. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As grandes incongruências sentimentais que nós vivemos é resultado da nossa visão distorcida de quem nós somos em Deus. E eu comecei essa mensagem dizendo para você o que o Evangelho diz, o que a palavra de Deus diz. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me receberem, eu lhe darei o direito
o direito de ser filho. Qual é o pai que não cuida do filho? Se você olhar para o Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, na parte final do capítulo 6, o Senhor vai falar sobre o perigo da ansiedade controlar o nosso coração, sobre as preocupações da vida, quanto ao comer e quanto a nos vestir. E é no meio daquele contexto que o Senhor diz: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Quanto mais o vosso Pai. Se nem mesmo Salomão, em toda a sua glória e riqueza, não foi capaz de vestir como um lírio do campo, quanto mais o vosso Pai vos dará as grandes riquezas. É por isso que eu quero falar com você hoje sobre as verdades acerca do Pai. Eu estava preparando essa mensagem, orando e pensando sobre ela. E a conclusão que eu cheguei é que a orfandade, sobretudo, é a evidência do quão equivocado nós estamos acerca do Deus Pai. Portanto, é evidência do nosso desconhecimento de quem Ele é. Porque um filho que conhece bem o Pai, ele sempre estará num lugar seguro. Algumas verdades acerca do Deus Pai. Primeiro, Deus é bom. Essa é uma verdade acerca do caráter de Deus. Já virou até jargão. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas deixa eu te falar, você precisa sair do evangelho de hashtag e viver o evangelho na prática. Os conceitos do evangelho não é uma hashtag, não é uma fala bonita para a gente ganhar curtida, mas é algo real que eu posso experimentar na minha vida. Portanto, Deus é bom. Não é bom para os outros curtir, não. É bom para eu desfrutar. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Sabe o que o salmista está dizendo? Você pode sentir o gosto. A ideia de provar no hebraico é a mesma atitude de uma ama que, quando traz à luz a um filho, coloca o dedo na boca da criança para estimulá-la a buscar o peito para se alimentar pela primeira vez. Sabe o que ele está dizendo? Provar significa tome gosto, se apaixone pelo sabor. O salmista diz: veja, não apenas ouça, não apenas escute as histórias, veja você, desfrute você, contaste você, tenha consciência você mesmo. Segunda verdade acerca do Pai: todo o seu plano de redenção é para trazer você de volta ao convívio com o Pai. Eu já chorei pensando nisso. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi para nos trazer para o convívio com o Pai. Toda dor, todo sofrimento, foi só para te trazer de volta para o braço do Pai. Outra verdade acerca de Deus Pai: não escute a voz da orfandade trazida pelo mundo, pela carne e pelo diabo. A Bíblia fala de 3 agentes da tentação: o mundo, a carne e o diabo. E essa
essa trilogia do inferno, eles têm como objetivo levar a gente a desconfiar da paternidade de Deus. Não escute a voz da orfandade. Outra verdade acerca de Deus Pai: a intimidade é a marca dos filhos. Você precisa entender isso. É órfão que gosta de ficar longe de casa. É órfão que não gosta de sentar à mesa. É órfão que não desfruta do afeto e do carinho do pai. Filho gosta de intimidade. Filho busca intimidade. Filho quer presença, quer companhia. Hoje eu estava ouvindo o pastor Sérgio Horner, pastor da Água Viva no Peru, dizendo aos pais: se a igreja para você é opcional, os seus filhos vai considerá-la desnecessária. A igreja para você é opcional? Amanhã você vai ver seus filhos torná-la desnecessária. Sabe por quê? Porque filho gosta de intimidade. Filho gosta de estar no colo. Filho gosta de carinho. Filho gosta da presença. Queridos, quando eu viajo e eu fico mais de 3 dias longe da minha casa, meu filho adoece. Quando ele fica sabendo que eu vou viajar, ele começa a perguntar com 30 dias de antecedência: pai, quantas vezes você vai dormir? É a maneira dele querer saber quanto tempo eu vou ficar fora. Aí eu tenho que dizer para ele: filho, eu vou dormir 4 vezes. Quando eu estou longe, eu ligo para ele e ele fala assim: pai, falta mais 2 vezes. Quando eu chego em casa, ele me abraça com tanto amor, com tanta alegria. Porque filho gosta de intimidade. A verdade acerca do pai é: filho gosta de ser íntimo. Outra verdade acerca do pai: Deus não requer medo, e sim temor. Filho não sente medo do pai, filho sente temor. A palavra temor na Bíblia tem um significado incrível, lindo, maravilhoso. Significa, em primeiro lugar, ter por ele um amor reverente. Temor não é ter medo, é amar reverentemente. Segundo significado, levá-lo a sério. O pai não requer medo, ele requer temor. Outra verdade acerca do pai: o perdão é sempre completo. Deus não te perdoou em parte. O pai te perdoou completamente. Não há nada na sua vida que você tenha apresentado diante de Deus que possa ainda manter você como escravo, porque Ele te perdoou completamente. A graça não é completamente compreendida por nós, mas ela deve ser completamente experimentada por nós. Outra verdade acerca do Pai: Jesus é a nossa principal referência de filho. Essa verdade acerca do Pai: se Ele é a referência de filho, deixa eu te perguntar, onde foi que ele sentiu medo do Pai? Aonde foi que ele desconfiou do Pai? Aonde foi que ele ficou preocupado? Aonde foi que ele se desorientou? Porque ele sabe quem ele é e sabe quem é o Pai. Ele é a minha referência de filho, ele é a sua referência de filho. Sabe o que isso significa? Que da mesma maneira que ele agiu, que ele se comportou, que ele fez,
é a mesma maneira que eu e você devemos comportar e agir. Outra verdade acerca do pai: o acesso à paternidade tem que ser intencional. Eu só experimento Deus quando eu me disponho numa intencionalidade de experimentá-lo. Eu só vivo as experiências com Deus quando eu abro meu coração disposto a viver isso. Eu amo uma fala do pastor Márcio Valadão, um homem de Deus que eu respeito muito. Tive oportunidade de estar com ele, de ser ministrado com ele, de sentar com ele, conversar com ele. E uma das coisas lindas que eu aprendi com o pastor Márcio Valadão, ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia me manda fazer. Sabe o que ele me ensina com isso? É o que me move, as minhas paixões, elas são movidas, tocadas por aquilo que move o coração do Pai. Portanto, esse acesso à paternidade tem que ser intencional. Eu preciso me colocar no lugar de filho. Eu preciso me comportar como filho. Eu preciso viver como filho. Eu preciso lutar contra qualquer tipo de mentalidade de órfão, de escravo. Outra verdade acerca do Pai: o Espírito Santo nos capacita a sermos filho como estilo de vida. Paulo fala isso em Romanos, fala isso em Gálatas. Eu vou lembrar você de um dos textos que Paulo fala isso, que muito mexe ao meu coração. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7, ele diz assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Tudo que ele fez foi para que eu me tornasse um filho. Tudo que ele fez foi para você se tornar filho. E o verso seguinte diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Vocês já não são mais escravos, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. O Espírito Santo, ele nos capacita a sermos filhos. Por isso, eu tenho ensinado, tenho dito, desenvolva a sua relação com o Espírito Santo. Porque quando você desenvolve a sua relação com o Espírito Santo, uma das maiores dádivas, um dos maiores presentes, um dos maiores honras que nós recebemos numa relação de intimidade, de intencionalidade com o Espírito Santo, é ele nos tornar filho.
Ele nos fazer perceber como um filho. Ele nos fazer sentir-se como um filho. Ele nos fazer nos comportar como um filho. Se você quer ser filho e você entende que esse é o seu lugar, não tem como ser filho sem uma relação com o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos adota, Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16. É Ele que nos adota como filho. Outra verdade acerca de Deus Pai é: a orfandade é uma mentalidade. A orfandade é um conceito construído, uma mentira que foi plantada no meu coração, onde eu não consigo me perceber, me enxergar dentro do amor de Deus. É uma mentalidade. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se não muda a minha mentalidade, eu não experimento, eu não desfruto da vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Orfandade é uma mentalidade. É uma mentalidade que me mantém como um escravo. Outra verdade acerca do Pai é: a essência de toda tentação é para desconfiarmos das intenções do Pai. Eu quero indicar a leitura de um livro para você. Eu faço isso sempre. E eu me alegro muito quando eu vejo os filhos lendo. Esse livro que eu vou novamente indicar para você, eu já indiquei há uns 2 anos atrás. Eu sei que tem pessoas que até comprou, mas até hoje não leu. Eu me refiro ao livro Fecha a Matraca, do Steve Furtick. Fecha a Matraca vai falar das vozes que querem distorcer no seu coração a sua percepção do amor de Deus. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui com muito amor. Eu tenho me cansado de ver pessoas que se dispõem a ler tudo. Mas não leem a Bíblia. E não se dispõem a ler aquilo que vai conectá-lo a Deus. Tem pessoas que leem 3.000, 4.000 páginas por ano, mas não para ler um livro cristão que vai inspirar e mudar a sua mentalidade. Eu disse que tem que ser intencional. Dos primeiros capítulos do livro do Steve Furtick, ele diz: quebre a mentalidade da desconfiança de que Deus não fará. Ele diz: construa dentro do seu coração a mentalidade contínua de Deus irá fazer. O Pai irá fazer. Irá fazer. Se você, em alguma área da sua vida, está sem esperança, você está sob mentira. Você está sob influência de mentiras. Porque Deus nunca vai abandonar os seus filhos. O salmista diz no Salmos 27, se a tua mãe e o teu pai te desamparar, eu, o Senhor, te acolherei.
Outra verdade acerca do Pai: a maior validação do seu valor e do seu destino virá do Pai. Sabe por que as pessoas leem tanto, estudam tanto, têm tanto diploma, um monte de coisa para lá? É porque eu estou buscando aprovações. Eu preciso que você entenda essa noite: a aprovação que eu e você precisamos vem de Deus, vem do Pai. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, eu estou fazendo terceira graduação da minha vida. Eu estou dizendo a você que tem que ser no mínimo proporcional. No mínimo. No mínimo. Eu fui agora para o 7º semestre de psicologia, mas sabe uma coisa que eu estou fazendo em 3 anos? Eu não deixo que nada se torne acima do conhecimento de Deus na minha vida. Eu tenho que ter o compromisso de ler proporcionalmente no mínimo igual. No mínimo igual. Sabe por quê? Senão eu vou me embeber de filosofia. Senão eu vou me embeber de ideologias. Senão eu vou me tornar humano dentro da perspectiva de humanismo. Estude. Seja alguém que estude, mas tenha compromisso com o seu Pai, porque toda afirmação só pode vir dele. Outra verdade acerca do Pai: ninguém e nada poderá separar você do amor de Cristo. Essa é uma verdade acerca de Deus Pai. Nada e ninguém pode te separar. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, Paulo vai dizer isso. E ele vai usar os exemplos mais absurdos que podem acontecer a um ser humano: escassez, dor, tristeza, morte, demônio, tudo quanto é tipo de coisa. E ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que eu olho para aquele texto? Eu aprendo: fome não pode separar de Deus. Dor não separa de Deus. Frustração não separa de Deus. O que separa de Deus é orfandade. Penúltimo: você deve exterminar a orfandade por onde for. Essa é uma verdade. Onde você for, em qualquer circunstância, em qualquer situação, extermine a orfandade. Lute contra a orfandade. Domingo passado eu disse: se alguém for visitado por orfandade do seu lado, por favor, ajude essa pessoa segurando na mão dela e dizendo: deixa eu te lembrar, você tem pai. Você podia pregar pelo menos essas 3 palavras: você tem pai. Será que é difícil falar para a pessoa? Você tem pai. Se em algum momento da minha vida você me vir abalado pela orfandade, pelo amor de Deus, me lembre: eu tenho pai. Quando o medo bater no seu coração, diga para ele: eu tenho pai. Quando o desespero te visitar, diga para ele: eu tenho pai. Quando a incerteza surgir dentro de você, diga para ela: eu tenho pai. Quando a desesperança apontar no seu caminho, diga para ela: eu tenho pai. E faça como eu tenho feito. Meu pai disse que irá fazer. Acabou! Você não precisa de explicação. Filho, não pergunta de onde é que está vindo, não. Filho, confia no pai. Por último, eu encerro aqui. A segunda parte fica a terceira ainda.
Terceira verdade, última verdade. Há níveis de tentação em relação à orfandade que requerem posicionamento espiritual. Essa é uma verdade acerca do Pai. Há níveis de tentação em relação à orfandade que requerem posicionamento espiritual. Isso significa, requer oração, requer jejum, requer ajuda externa. Por isso que eu disse a você, me ajuda a pregar para todo mundo que as pessoas têm pai. Eu quero concluir te lembrando do que eu falei no início. Deus lhe deu o direito de se tornar filho. Você pode fechar seus olhos agora? Você pode colocar a mão no seu coração. E você pode dizer para a sua alma: você é filho. Diga para você: você é filho. Faça como Davi fez: aquieta minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Fala para ele, fala para ela, fala para ela. Eu quero que você adore ao Senhor com essa canção que nós vamos fazer agora, aqui. Fique de pé. J.I. Parker, eu quero te lembrar do que eu disse no início. Se você quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é o cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus como Pai. Se esse pensamento não dominar e controlar toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. Mas duas coisas que eu quero te lembrar do início. A arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção e um sentimento de não inclusão, de não pertencimento, derivado de uma mentalidade pessoal distorcida. E por fim, se existe alguma área da sua vida que você não consiga ver esperança, você está sob influência de mentiras. Por quê? É porque você não conseguiu ver Deus neste lugar que está gerando desesperança em você. Se Ele disse que você estará contigo todos os dias, lá no lugar, Ele continua junto a você.